Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Ponte da Consciência. Ela foi dada em Cracóvia, Polônia, em 11 de maio de 2016. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu gostaria de dar a vocês uma canalização que parece ser científica, mas não é. Hoje, meu parceiro deu a vocês a história, a jornada para casa. Ela representa um livro canalizado de muitos anos atrás. E neste livro há um homem chamado Michael Thomas. E ao longo de toda a aventura, Michael Thomas é perseguido por outra coisa. E esta outra coisa é o seu eu inferior. Então, nessa história, o homem se divide em duas partes: sua consciência inferior e sua consciência superior. E isto é física. E eu gostaria de explicá-lo da melhor maneira que eu puder. E dar a vocês alguma informação do que está por vir. Se eu dissesse essas palavras para vocês, eletricidade, em que você pensaria? Você pensaria em algo que poderia te ferir? Em sua forma bruta, vindo pelos fios? Ou você pensaria em luz, que é o resultado da eletricidade? Uma palavra sobre uma energia existente pode significar muitas coisas. A energia é assim. Ela pode ser muitos tipos de coisas. E a eletricidade é uma dessas coisas. O quão forte ela é. Quanto dela passa através de um fio? Que tipo de corrente está lá? Que tipo de eletricidade? Qual a fase dela? Ela move-se de um lado para o outro ou ela é direta? Há muitas variáveis. Então você não pode simplesmente dizer eletricidade. Se você realmente deseja descrevê-la, você precisará saber tudo sobre aquilo que você está falando. Quando se diz consciência humana, é o mesmo. Em primeiro lugar, muitos não dão a isto um atributo de energia. Mas cada vez mais pessoas no planeta estão começando a perceber que ela é energia. E aqui está o que vocês não sabem. E nós discutiremos isto. Porque consciência é física. E há muitos tipos de consciência.
Chegará um dia quando vocês poderão medi-la com instrumentos. We've spoken of that before. Nós já falamos sobre isto antes. We've even told you what the patterns may look like. Nós até mesmo falamos sobre como serão os padrões. When you can see consciousness, there'll be fractals, there'll be patterns. Quando vocês virem a consciência, haverá fractais, haverá padrões. You might even say it has force. Vocês podem até mesmo dizer que há força. You might even say it has a field around it. Poderíamos também dizer que há um campo ao redor dela. So there are many kinds of consciousness, both low and high. Há muitos tipos de consciência, tanto baixa quanto alta. Now you've made a mistake in the past Vocês cometeram um erro no passado because you don't understand consciousness. porque vocês não compreendem You consciência. think low consciousness doesn't have a lot of power or energy. Vocês pensavam que a consciência baixa não tinha muito poder ou energia. After all, it's in the dark. Afinal de contas, ela está na And you escuridão. think, well, consciousness of light will carry a tremendous amount of energy. E vocês pensavam, bem, a consciência da luz carrega uma tremenda quantidade de energia. Now we have added to this puzzle by telling you something. E nós adicionamos algo a esse quebra-cabeças, dizendo algo a vocês. That light is active and dark is passive. Dizendo que a luz é ativa e a escuridão é passiva. And therefore light will have more energy than the dark. E, portanto, luz terá mais energia do que a escuridão. But dear ones, the dark has a lot of power. Mas, meus queridos, a escuridão tem muito poder. If you get enough people together invested in low energy, you're going to have a great deal of power. Se houver muitas pessoas juntas, investidas na baixa energia, se terá muito poder. The low consciousness that so far has been on this planet has controlled it. A baixa consciência que até agora tem estado nesse planeta tem estado no controle. Light may be more powerful, but if there isn't much of it, darkness will win. A luz pode ser mais poderosa, mas se não houver muito dela, a escuridão vencerá. Low consciousness has another attribute, A baixa consciência tem um outro atributo, and it's the one I want to talk about. e é aquele sobre o qual eu gostaria de We've falar. never really talked about it in detail before. Pois nós nunca realmente falamos sobre isso em detalhes anteriormente. You may have heard us say that low consciousness cannot see above itself. Você pode ter nos ouvido dizer que a baixa consciência não pode ver acima de si mesma. So consciousness in a single digit dimensional reality cannot see past that. Portanto, uma consciência que está em uma realidade dimensional de um único dígito não pode ver além disto. If human beings are living in 4D, Se os seres humanos estão vivendo em 4 dimensões, they cannot imagine anything more. eles não podem imaginar nada mais. So we want to speak of that. E, portanto, queremos falar sobre Because it's isto, all around you. porque isso está todo ao seu redor. When the journey home is being explained, Quando a jornada para casa estava sendo explicada, you have the lower portion of Michael Thomas's consciousness, nós tínhamos a porção inferior da consciência de Michael Thomas, and that consciousness cannot see what Michael is really doing. e aquela consciência não podia ver o que Michael estava realmente fazendo, Because Michael Thomas is invested in learning multidimensional reality. porque Michael Thomas estava investido no aprendizado sobre a realidade multidimensional. Because his lower self is in an entire different reality, it cannot know that. E porque seu eu inferior estava em uma realidade totalmente diferente, ela não podia saber daquilo. Let me tell you that's like. Deixe-me dizer-lhes como é isto. His lower self is in a black and white world, and his higher self is in color.
Seu eu inferior está em um mundo preto e branco, e o eu superior está em um mundo colorido. If a human has never seen color, E se um humano nunca viu cor, it's difficult to describe red and green and blue, isn't it? é difícil descrever vermelho, verde e azul, não é? In fact, it's meaningless. Na verdade, isso não faria nenhum sentido. I want to give you a rule, a process, an axiom. Eu quero dar a vocês uma regra, um processo, um axioma. It's one I've not talked about before. É um sobre o qual eu não falei anteriormente. That an increase in consciousness Que um aumento em consciência starts to bridge the gap between low and high dimensionality. começa a preencher a lacuna entre a dimensionalidade baixa e a elevada. Niską i wysoką świadomością. There has been a missing piece so far. Tem havido uma peça faltando até agora. Czego nie posiadamy jeszcze, Of an interesting puzzle that hardly anyone thinks about. De um quebra-cabeças interessante que as pessoas raramente pensam a respeito. Listen to this. słuchajcie, Ouçam a Here isto. you are on planet Earth, Aqui está você no planeta Terra 4D. em 4 dimensões. You have very smart minds and science. macie Vocês têm mentes muito inteligentes e Brilliant ciência. human beings. Há seres humanos brilhantes. bardzo wspaniali i błyszczący. They look out into the galaxy and they see the results of multidimensional physics. Eles olham para fora, para a galáxia, e veem o resultado da física multidimensional. Galaktyki i zaczynają widzieć wielowymiarowe rzeczy. But Earth is in black and white. Ale Mas a Terra está em preto e branco. jest w kolorze białym i czarnym. 4 dimensions. Tylko w 4 4 wymiarach. dimensões. Looking at a lot more than that when they look into space. Olhando para muito mais do que isso quando observam o espaço. Przestrzeni. So what do the scientists do with this? Então, o que os cientistas fazem com isto? You might say they would look into a multidimensional galaxy and go, wow, look at this. Vocês poderiam dizer que eles olham para uma galáxia multidimensional e dizem: "Uau, olhem para isto!" Mas não é isso que eles fazem, Can't really understand it or even see it. porque eles não podem nem mesmo compreender ou até mesmo ver isto. Widzieć lub rozumieć. Their consciousness is in black and white. A consciência deles está em preto e branco. We have said this for a long time. Nós já dissemos isto por muito tempo. Color is coming. A cor está vindo. Przychodzi. It means an increase in the consciousness of humans. Significa um aumento na consciência dos humanos. Now, what happens if you had color? Agora, o que acontece se vocês tiverem cores? Now you look into the galaxy, Agora vocês olham para a galáxia, see the multidimensionality of it. vocês podem ver a sua multidimensionalidade, Unless you have a consciousness that's higher than it is now. mas não a menos que vocês tenham uma consciência que seja mais elevada do que a que está aqui agora. Here's what I'm telling you. Aqui está o que eu estou dizendo a No vocês. matter how high your consciousness is, Não importa como seja a consciência elevada, Niezależnie od tego, jak świadomość jest wysoka, when you look into the galaxy, kiedy patrzycie quando na vocês olham para a you're galáxia, only going to see what your consciousness allows you to. vocês apenas verão o que a sua consciência permite a vocês ver. That's a missing piece. Esta é uma peça que falta. czego nie widzicie. Why can't your science see above what it expects to see? Por que a sua ciência não pode ver além daquilo que ela espera ver? Czego nie oczekują. I'm going to give you something now Coś wam Eu darei algo a vocês that agora, I've talked about before sobre o qual já falei antes, that proves my point. które que prova jest o meu dowodem ponto. na to, o czym mówią. Scientists have been looking into space for a long time. Os cientistas têm olhado para o espaço por muito tempo. Bardzo długi okres czasu. Some years ago, a female astronomer discovered something. Há alguns anos atrás, uma astrônoma, uma mulher, descobriu algo Odkryła coś. It didn't make any sense at all. Co e que não nie- fez nie- nenhum nie- Nie sentido. miało żadnego sensu. Her name was Vera Rubin.
Seu nome era Vera Rubin. She looked into the speed of stars going around the center in a nearby galaxy. Ela olhou para a velocidade das estrelas girando ao redor do centro da galáxia em uma galáxia próxima. w galaktyce, która jest sąsiednia do nas. And she discovered something profound, E ela descobriu algo profundo, Coś niesamowitego. something that didn't fit any rules that you had of physics on Earth. algo que não se encaixa em nenhuma regra da física que vocês têm na Terra. So before I tell you what she discovered, Então, antes de eu dizer a vocês o que ela let's review descobriu, a little 4D physics. vamos fazer uma revisão de física em 4 Brought to you dimensões, by a man named Newton and Kepler. trazidas a vocês por um homem chamado Newton e também por Kepler. It has to do with mass, gravity, and distance. E tem a ver com massa, gravidade e distância. It's how your solar system works. É como o seu sistema solar funciona. It's elementary basic physics. É física elementar e básica. Depending upon the mass and the distance from the sun, planets move slower when they're further away. Dependendo da massa e da distância do Sol, os planetas movem-se mais lentamente quando eles estão mais distantes. When they circle the sun, the planets that are closer go around faster. Quando eles circulam o Sol, os planetas mais próximos giram mais rapidamente. The thing that determines where a planet will be is its mass. Aquilo que determina onde o planeta estará é sua massa. Determinuje to, gdzie planeta będzie, to jest masa planety. That is how the solar system works. E é assim que o sistema solar funciona. System słoneczny pracuje. And so the trip around the sun for Earth is different than any other planet. E, portanto, a viagem da Terra ao redor do Sol é diferente de qualquer outro planeta. Wokół Słońca jest inny niż dla innych planet. Now, Vera Rubin discovered something amazing. Natomiast Agora, Vera Rubin descobriu algo impressionante. She was looking at the speed of stars going around the midpoint of a galaxy. Ela estava olhando para a velocidade das estrelas circulando o ponto do meio da galáxia. You notice we didn't say the center or the black hole. Vocês observaram que nós não dissemos o centro ou o buraco negro, Miejsce, w którym jest czarna dziura. Because you really don't know what's there at the moment. Dlatego, że porque vocês realmente não sabem o que está lá neste momento. She found out E ela descobriu all of the stars went around the center at exactly the same speed. que todas as estrelas giram ao redor do centro exatamente na mesma velocidade. It was not like your solar system works at all. E não era como funciona o seu sistema solar, de forma alguma. tego, co się dzieje w waszym systemie słonecznym. It wasn't what Newton said I nie, to nie Não era como Newton disse, or what Kepler said. lub też Kepler ou como It was a Kepler total disse. and completely different rule of physics than you ever seen before. Era uma regra da física total e completamente diferente de qualquer coisa que vocês tenham visto Let me antes. tell you what the 4D astronomers have done with it. Então deixe-me contar-lhes o que os astrônomos em 4 dimensões fizeram disto. Now remember, low consciousness cannot see above itself. Agora lembrem-se de que uma baixa consciência não pode ver acima de si mesma. Physics are absolute. E as regras da física são absolutas. absolutne. And so, the astronomers of the day E, portanto, os astrônomos do dia took a look at her evidence deram uma olhada na evidência que ela descobriu and said, we have discovered a new energy. e disseram: nós descobrimos uma nova Has energia. to be dark energy Precisa ser uma energia escura, that we can't see, que nós não podemos ver, don't understand, nós não compreendemos that's affecting the rules of Newton and Kepler. e que está afetando as regras de Newton e Kepler. Newtona i Keplera. In other words, they saw color Em outras palavras, eles viram and cores applied lots of black and white rules to make it work. e aplicaram várias regras de preto e branco para fazer com que funcionasse. Biało-czarnych zasad, aby wyjaśnić to, co się dzieje. And to this day, they believe they're looking at a 4D episode with E, extra energy.
E até hoje, eles acreditam que estão olhando para um episódio em 4 dimensões com energia extra. To jest czterowymiarowy efekt z udziałem jakiejś nieznanej energii. Even though they saw it, they would not understand. Mesmo que eles tenham visto, eles não compreendem. When the creature was chasing Michael Thomas around, Quando a criatura estava perseguindo Michael Thomas, Ta zjawa ścigała Michała Tomasza. the creature is Michael Thomas's lower self. a criatura é o eu inferior de Michael Thomas. Jest niższą częścią świadomości Majka. It could only see low energy. W związku z Ela tym podia może apenas ver widzieć tylko i baixa wyłącznie energia. te niższe energie It was in black and white. Estava em preto e branco. w układzie czarno-białym. And in the story, Michael Thomas was in color. Ale E naquela história, Michael Thomas estava em cores. Now let me tell you what's happening on the planet. Agora, deixe-me de lhes dizer o que está There is acontecendo no an planeta. evolution of consciousness. Następuje Há uma evolução de consciência. That means the very patterning is changing. Isso significa que a própria padronização está mudando. układ świadomości się zmienia. The magnetic grid had to move for this to take place. I A rede magnética precisou mudar para que isto acontecesse. musiały się zmienić, And aby to mogło działać. the human being begins to evolve. E o ser humano I w ten começou sposób, a evoluir. Ludzie zaczynają przechodzić przez tą ewolucję. Do you believe that consciousness can change something physical? Czy Você acredita que a consciência pode mudar algo físico? Let's talk about it. Vamos falar sobre isto. The masters that you worship Os mestres que vocês adoram Wiecie, could turn one thing into another potrafili podiam transformar uma zmienić coisa jedną em rzecz w outra, drugą. by just looking at it. Tylko i simplesmente ao wyłącznie olhar para ela. They could change one thing into another. mogli Eles zmienić podiam jedną- mudar uma jedną coisa rzecz w drugą. para outra. Humans would fall on their faces and say it's a miracle. Ludzie upadali na Os twarz, humanos encaravam mówili, że aquilo e to diziam wspaniały cud. que era um milagre They never realized what they were seeing. I nigdy e nunca nie entenderam dostrzegali tego, o que co estavam widzieliście. vendo. You see, the masters were in color. Bo Percebem? ludzie, Os mistrzowie mestres operowali estavam kolorem. em cores. High consciousness allies with matter. A consciência Wysoka elevada świadomość se reaguje alia z com a macie- matéria. Reaguje z masą, z materią. And because consciousness is physics, E porque a consciência é física, a very high consciousness can control other physical attributes. uma consciência muito elevada pode controlar outros atributos físicos. And you might say, yes, but that was thousands of years ago. Możecie powiedzieć, E você "O, pode to dizer, było isso tysiące foi há milhares de anos Let me tell you atrás. something. Deixe-me dizer-lhe algo. There are masters on the planet right now who can do that exact same thing. w tej chwili Há żyją mestres na no planeta neste mistrzowie, exato momento que którzy podem fazer potrafią exatamente dokładnie estas to mesmas samo. In fact, coisas. there was one who just left us, Na verdade, houve um que acabou de nos deixar. and we have him on our side of the veil now. E agora ele está do nosso lado do véu. In India, called Sai Baba, Ele estava na Índia, se chamava Sai Baba. a human being who could manufacture things in his hand. Um ser humano que podia manufaturar coisas em suas mãos, wyciągając tylko swoją rękę. Could control matter at his will. Dlatego, que że podia on controlar a kontrolował matéria materię com a sua zgodnie ze vontade. swoją wolą. Dear ones, I want to tell you something. Moi drodzy, Meus chciałem queridos, eu powiedzieć, quero dizer This algo is a an example vocês. of a human being in color. to jest Este é um exemplo de um ser humano em cores. Multidimensionality is not a secret. wielowymiarowy, A multidimensionalidade não é um It's not segredo, a miracle. to nie jest não é um milagre. It's where you're going. É para onde vocês estão indo. do czego zdążacie i idziecie. It's what is happening gradually on this planet. I to jest to, É o que está co acontecendo gradualmente dzieje się neste w tej chwili planeta. na planecie. Are there mothers in this room? Há mães nesta sala? Are there mothers in this room? Czy są matki Há mães w nesta tym sala? pokoju? And their answer is yes. E a resposta é sim. Do you see something different in your grandchildren that your children did not have? Czy widzicie Vocês coś veem algo innego w diferente waszych em seus wnukach, netos czego nie que widzicie seus w filhos não waszych tinham? dzieciach? And most of you will say yes. E a maioria de vocês dirá They sim. are very different. Eles são muito diferentes. Many times only one generation.
Muitas vezes apenas uma geração. jednej generacji. And in this new energy, those children are very special. E nesta nova energia, aquelas crianças são muito They have especiais. a wisdom that your children did not have at the same age. Mają mądrość, Elas têm uma sabedoria którą que wasze seus dzieci filhos não tinham nie na posiadały, mesma idade. będąc w tym samym wieku. We're starting to bridge a gap of physics that you did not recognize. Dlatego, Estamos że começando a zaczynamy preencher uma lacuna da budować física most pomiędzy que vocês não fizyką, której reconhecem. jeszcze nie znacie. That higher consciousness will automatically ally with understanding of higher physics. Dlatego, Que a że consciência wyższa elevada automatycznie pozwala irá automaticamente se aliar com a compreensão As da your física. scientists become more aware of themselves, Conforme seus cientistas se tornam mais conscientes de si mesmos, świadomi siebie, of what we will call alternate physics, coś, co daquilo que nós chamaremos de nazywamy, física alternativa, alternatywną, they'll have new ideas. będą mieli eles terão novas nowe ideias. idee. And the new ideas will start to explain quantum events. E as novas ideias começarão a explicar eventos quânticos. W jaki sposób dzieją się kwantowe efekty. Don't you find it odd that you live in a multidimensional universe, but you can't see it? Vocês não acham estranho que vivem em um universo multidimensional, mas não podem vê-lo? W wielowymiarowym wszechświecie, a nie widzicie go. Because low consciousness cannot see above itself. Dlatego, że Porque a baixa niski consciência poziom świadomości não pode nie ver pozwala acima de widzieć si mesma. So get ready for new discoveries. Także, Então prepare-se jesteście gotowi para teraz novas na nowe descobertas. odkrycia. Not because humans are smarter, Nie dlatego, Não że porque os humanos są estão mais wyższej inteligentes, mądrzejsi, but because consciousness has more light. ale mas porque a dlatego, consciência że tem świadomość mais posiada luz. więcej koloru. The shift is causing this. A mudança Zmiana, está jaka causando zachodzi, isto. jest tego przyczyną. We've given you many channels about the difference between light and dark. Nós já lhes demos muitas canalizações sobre a diferença entre a luz e a escuridão, Ciemności i światła. What we call the light-dark quotient on the planet. o que nós chamamos do quociente luz-escuridão no planeta. Światłem i taką pokrywą światła i ciemności, która jest na planecie. There's more light than there ever has been. Ale w tej chwili Há mais luz do que o jamais wiele houve. więcej, o wiele więcej światła niż kiedykolwiek było. The population of Earth is becoming slightly more compassionate. A população da Terra está se tornando levemente mais Trochę compassiva. bardziej współczująca. That creates other problems of its own. I to Isso cria kreuje, outros inne problemas por problemy si mesmo. swoiste dla tej sytuacji. The shift is in progress. A mudança Jest, está em progresso. Następuje. And dear ones, Moi drodzy, E meus color is queridos, coming. kolor as cores estão vindo. przychodzi, przyjdzie. There come a time when you have new and better solutions to existing puzzles of your life. Chegará um tempo quando vocês terão novas e melhores soluções para os problemas de suas You'll have vidas. more peace, Będziecie mieli Vocês więcej terão mais spokoju, paz, more health. mais więcej, saúde. Będziecie zdrowsi. Even those listening now Até mesmo aqueles que ouvem agora can start to build a higher consciousness than they were born with. podem começar a construir uma consciência mais elevada do que aquela com a qual nasceram, For the shift creates that. pois a mudança cria isto. Pozwala na to. We've told you about the new tools that are here, Nós falamos sobre as novas ferramentas que estão aqui, about the nodes and the nulls of the planet which are opening for you. sobre os nodos e nulos do planeta que estão se abrindo para vocês. All for one reason, Tudo isto por um único motivo, so that your consciousness starts to raise in frequency. para que a sua consciência possa se elevar em sua frequência. Podnosić swojej częstotliwości. And there'll be more light than ever before. E haverá mais luz do que jamais Coraz antes. więcej światła niż kiedykolwiek było. It's the best news we can give you To jest São as melhores najlepsza notícias que możemy poderíamos dar a about vocês what is going on here. sobre o que está acontecendo aqui. And a lot of it is very scientific. E muito Większość disto tego, é muito dotyczy, científico. tego, czym zajmuje się nauka. And so it is. E assim é. To jest.